Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você a estudar mais um Salmo da Palavra de Deus comigo. Essa semana nós vamos estudar o Salmo de número 100. Esse é um salmo bem curtinho, mas ele é muito importante também para Israel, né? Esse salmo, sem dúvida, tem um aspecto de procissão, né? Foi certamente um hino cantado ao longo das caminhadas que Israel fez. Parece que ele foi escrito com este propósito, apesar de ter sido cantado também no culto, né? No culto, na adoração, ali no templo, com Israel, né? Pelo povo de Deus. Nos versículos 3 a 5, então é um salmo só de 5 versículos, né? Os versos 3 e 5 fazem essa declaração doutrinária dos judeus, aquilo que eles criam a respeito de Deus, esse Deus que eles serviam, esse Deus que é o nosso Deus também. Então o salmo é famoso e enfatiza a soberania de Deus no momento da criação, no versículo 3, e depois no versículo 5 fala da bondade de Deus para conosco. Esse salmo também é considerado, né, uma bênção final. Quando a gente pega a sequência dos salmos que a gente vem estudando, né, do 95 até o 100, é como se os teólogos reconhecem esse salmo como um encerramento, essa bênção final desses salmos que falam a respeito do reino do Senhor. A maior parte do salmo, então, é um chamado de louvor e também ações de graça. Vamos ver juntos o que diz o Salmo, né? Salmo de número 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar antes da gente olhar para alguns princípios desse texto aqui, desses versículos, desse salmo. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pelas tuas bênçãos que se renovam e pedimos, Senhor, para que a tua palavra nos ensine a conhecê-lo melhor e assim a glorificá-lo como o Senhor merece. Dá-nos, Senhor, um entendimento da sua palavra, aquilo que o salmista registrou aqui para nossa edificação. Pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Então, para a gente entender melhor esse texto, eu dividi em duas partes. No início, a gente tem essa procissão cheia de alegria. Veja comigo, né? Quando ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Olha o chamado aí, né? Esse primeiro chamado para adoração pode ser muito bem cantado, né, por um coro, tanto a caminho nas viagens ali, né, do povo, como também nos recintos do templo do Senhor. Certamente ele foi cantado nesses dois ambientes. O fundamento principal dessa adoração é o conhecimento de Deus. Então, a partir do momento que eu conheço mais a Deus, o meu coração se alegra e assim eu o adoro, né? Essa é uma das definições que nós temos sobre adoração, não é? Meu coração adora a Deus a partir do momento que eu o conheço. A adoração, então, é essa reação do meu coração quando eu percebo quem Deus é. E esses primeiros versos nos falam exatamente sobre isso. Conheço a Deus e o reconhecimento, então, de que o Senhor, ele é um Deus criador e pastor das nossas vidas,
nos faz adorá-lo. Esse conhecimento nos conduz a um louvor cheio de alegria, ou deveria pelo menos, né? E ele é expresso aqui nesse cântico registrado no Salmo. A aplicação para nós aqui, né, como eu disse, é direta, né? Quando a gente entende que temos um Deus que nos criou, que cuida de nós como seu rebanho, então a nossa atitude deve ser de gratidão e louvor. Então, quero convidar você a pensar no seu dia, né? Eu sei que o nosso dia a dia, né, geralmente é incerto. Nós não sabemos todas as coisas que vão acontecer ao longo do nosso dia. Mas a pergunta para nós é como eu vou me alegrar durante o meu dia, mesmo que eu tenha que enfrentar dificuldades. E a resposta que o Salmo nos dá, né, é que ainda que o nosso dia não seja fácil, eu tenho que me lembrar de que eu não estou sozinho, de que Deus é tanto quem me criou como aquele que cuida de mim, como se eu fosse o seu rebanho. Então isso devia trazer alegria para o meu dia. Ainda, né, que o meu dia não seja fácil. Então, nós temos que lembrar que nós não estamos nesse mundo por acaso, que existe um propósito, né, para o qual Deus nos criou. Então, Ele é o Criador. E também, agora ele fala desse motivo, né, para a gente adorar a Deus. Ele nos criou, Ele cuida das nossas vidas. Então, nós podemos adorar a Deus agora mesmo, né? Depois desse tempo de palavra, a gente pode adorar a Deus cantando, a gente pode adorar a Deus orando, colocando nossas vidas diante de Deus e o reconhecendo como nosso Senhor. Mas também nós podemos fazer isso ao longo do dia, nós devemos fazer isso ao longo do nosso dia, da nossa semana, com as nossas atitudes, com essa atitude de gratidão por quem Deus é e pelo cuidado que Ele tem para conosco. Na segunda metade do Salmo, vamos ver como é curtinho, né? Os dois últimos versículos dizem assim, né? Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu chamei esses versos de uma vida cheia de gratidão. Mais uma vez é a ênfase do Salmo. Entrai por suas portas com ação de graça. Esse segundo chamado à adoração, né, talvez fosse um convite feito por um coro de dentro dos recintos do templo, né, dizendo, uma vez que nós chegamos agora à porta do templo, né, para o povo ali de Israel, esse convite para que os crentes se aproximem, né, entrem nas partes mais internas, ali os átrios, né? Átrio era o nome dado para esse pátio central nas casas romanas e gregas. Então, esse convite para que a gente entre mais para perto, né, da presença de Deus, porque Deus habitava ali no templo, né? E esse então é o convite que a gente vê no Salmo. Ele nos fala então esse Salmo de ação de graças, louvor, oração e de alguns elementos, né, do caráter de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, né? Todos esses elementos estão no Salmo de hoje. O salmista ele termina exaltando esses atributos de Deus, a bondade, o amor, a fidelidade. E tudo isso, né, deve ser reconhecido por nós o tempo todo. A bondade de Deus nos dá vida. A bondade de Deus nos salvou, ela nos sustenta, dando-nos um trabalho, ela nos sustenta dando saúde para nós podemos cumprir as nossas tarefas do dia a dia. A bondade de Deus nos protege
diz o salmista. Nos anima e nos conduz a uma vida de alegria. Mas, queridos, tudo isso só acontece quando nós reconhecemos a presença de Deus em todos os nossos caminhos. A minha oração, então, nessa manhã, é que Deus nos conduza conscientes de quem Ele é e do seu cuidado para conosco. E que isso nos motive a uma atitude de gratidão e louvor ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela Tua palavra, que nos conforta, que nos anima, que nos dá uma perspectiva correta da vida, nos dá um propósito para vivermos diante do Senhor, com louvores, ações de graça, reconhecendo que o Senhor não nos abandonou nesse mundo sozinho. Te agradeço, Pai, porque podemos ter essa confiança, porque a Tua palavra não volta atrás, Tua palavra é verdadeira e por isso podemos confiar nessas verdades, Senhor. Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, durante esse dia, durante essa semana, que nós possamos viver diante do Senhor, experimentar essa Tua presença que nos conforta, para que a gente tenha essa atitude de gratidão, uma atitude que dá testemunho para outros, uma vida de adoração verdadeira, que glorifica o Teu nome e que atrai outras pessoas para próximo do Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, onde quer que nós formos durante o dia de hoje. Use as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, e não o contrário. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos, uma boa semana, que Deus esteja com vocês e que vocês sejam verdadeira luz por onde quer que andarem. É a minha oração. Um grande abraço para todos. Até mais.